Olá pessoas, beleza? Vamos continuando aqui então com o nosso aplicativo de card de identificação. E agora o que a gente vai fazer vai ser alterar algum dado aqui dentro do nosso aplicativo. Então, para isso a gente vai usar um stateful widget. Até o momento a gente só está usando o stateless widget. Qual que é a diferença entre cada um deles? O stateless widget ele vai fazer com que o nosso aplicativo ele apresente informações estáticas. Então, caso a gente tente apresentar uma variável, tente apresentar um valor que tenha alteração em tempo de execução, ele não vai conseguir fazer essa reconstrução visual para apresentar isso para o utilizador, para o usuário. Quando a gente usa um stateful widget, aí sim a gente vai poder fazer alterações visuais em tempo de execução. Ou seja, a gente vai conseguir alterar alguma variável, alterar alguma informação e apresentar essa informação para o utilizador em tempo de execução enquanto ele está utilizando o aplicativo. Okay? Então, stateless é estático e o stateful não vai ser estático. Okay? Então, para a gente fazer a utilização desse stateful, a gente pode vir aqui na ferramenta e colocar um stful. Isso vai fazer com que a gente possa inserir esse stateful widget. Então, coloco ali o stful, dou um tab, e ele cria aqui para a gente uma classe stateful widget e uma outra classe que vai ser um objeto associado a esse stateful widget. Então, quando a gente está trabalhando com o stateful widget, a gente vai ter a classe stateful, que vai estar estendendo o stateful, e a gente vai ter um objeto aqui que vai estar relacionado a essa classe. Ok? Percebam que o objeto aqui ele vai retornar um conjunto de uma árvore de widgets, assim como o stateless widget retorna, certo? E a gente tem o build aqui dentro do objeto, mas esse objeto ele vai ser chamado aqui pela classe principal do stateful widget. Então o funcionamento é praticamente o mesmo, é basicamente o mesmo, a gente não precisa se preocupar, mas o Flutter ele vai criar essas duas classes aqui, uma é a classe propriamente dita e a outra vai ser o objeto. E eu posso dar o nome que eu quiser. Então, posso chamar aqui de teste. Vejam que quando eu chamo aqui de teste, todas as partes aqui já são automaticamente atualizadas. Posso chamar esse cara aqui de card. Posso chamar esse cara com o nome que eu quiser. Ok? E automaticamente todo mundo vai ser atualizado. Vou deixar aqui como teste. Mas, né, caso eu clique aqui fora e depois retorne para mudar, eu não tenho mais essa possibilidade. Então fica a dica para que quando vocês criarem essa classe, já tenham o nome correto ali para não ter que ficar tendo o retrabalho de reatualizar aqui os nomes. Ok? Então, esse vai ser a forma de a gente trabalhar com o stateful widget. Aqui, então, o que a gente poderia fazer? Poderia copiar tudo isso aqui, colar aqui dentro, que talvez não seja a forma mais interessante. Então, a forma mais interessante seria o quê? Vou apagar tudo isso aqui. Eu vou clicar aqui no Stateless Widget. Vai me abrir aqui uma opção de atalho e eu posso converter para um Stateful Widget. Então, essa seria a forma mais fácil da gente converter um Stateless para um Stateful. Então, ele vai criar aqui corretamente já com o mesmo nome que a gente já tinha, tudo corretamente. Então, ele converte de um para outro. Ok? Então, posso clicar lá no Stateless e utilizar da opção de atalho do sistema. Então, a partir de agora, a gente pode trabalhar com valores aqui dentro que vão ser atualizados. Então, para a gente pegar isso como exemplo, eu vou criar aqui dentro do nosso objeto uma variável inteira chamada idade e vou colocar isso como sendo 0. A princípio, a gente não tem nenhum local aqui que a gente está mostrando a idade, então vou acrescentar isso. Então, vou descer aqui, copiar toda essa parte de texto. Então, texto aqui, atuação, texto, gritar com a size box.
vou colar aqui. Então, vou trocar o atuação para idade. E aqui, agora, eu poderia fazer a apresentação do meu valor, né? Textualmente, se fosse um stateless. Como a gente quer apresentar o valor que está relacionado a essa variável que a gente criou aqui em cima, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar trabalhando com as aspas simples, porém a gente vai colocar um cifrão e daí vai colocar a variável que a gente criou. Então, dessa forma aqui, o sistema vai entender que eu não quero mostrar um texto fixo, mas sim eu quero mostrar uma variável aqui. Mas eu sempre vou estar trabalhando com as aspas simples. Eu não posso tirar essas aspas simples, porque senão o sistema não vai ter esse entendimento. Então, continuo trabalhando com as aspas simples mesmo tendo uma variável aqui. Ok? Então, beleza? Já estaríamos mostrando o valor da nossa variável. Vou dar um hot reload aqui para ver. Então, vamos ver. Opa, tem que salvar aqui, né? Obviamente. Dá o reload. Então, ó, agora aparece idade e aparece o valor da minha variável. Então, não coloquei 0 direto, eu coloquei uma variável lá. Posso vir aqui, posso mudar para 1, salvar, dar o reload, e a gente vai ver que vai atualizar aqui para 1. Mas ainda não é isso que a gente quer, a gente não quer esse valor fixo sendo apresentado. A gente quer um valor que o usuário possa interagir com ele. Então, para a gente ter esse valor, eu vou colocar aqui um botão. Então, o nosso scaffold ele tem a possibilidade de ter um floating action. Então, botão aqui. E eu vou usar floating action button. Então, aqui dentro, o que a gente vai ter? A gente vai ter a propriedade onPressed, que é o que vai ser feito toda vez que o botão for pressionado. Então, isso aqui vai chamar uma função. Eu vou criar a função aqui dentro. E também eu vou criar aqui uma background color, que vai ser um colors.gray. Então, só para ficar bonitinho ali o botão. Vamos salvar aqui. Dá o reload, vamos ver como fica com o botão ali. Então, temos um botão aqui. Não ficou bacana, eu vou colocar um ícone também. Então, eu vou colocar aqui um child icon. E aqui dentro eu vou colocar um icons.add. Então, vamos dar o reload, vamos ver. Então, agora ele tem ali o íconezinho de mais. Então, bacana. Agora sim, ficou mais bonitinho. E aqui dentro da nossa função, ou dentro aqui da função da propriedade onPress, é o que a gente gostaria de fazer. Então, por exemplo, vamos supor que eu gostaria de incrementar a idade de 1 em 1 toda vez que eu aperte o botão. Então, toda vez que eu pressionar o botão, ele vai pegar a idade e somar 1 a essa idade. Então, idade mais igual a 1. Ok? Porém, se eu simplesmente fizer isso aqui, não vai funcionar. Vou salvar, vou dar o reload para a gente ver. E vou pressionar aqui. Vejam que não está tendo alteração da idade. Então, não está funcionando. Mas por que não está funcionando? Porque toda vez que a gente for fazer esse tipo de processo, a gente vai ter que obrigatoriamente usar um outro parâmetro aqui, que vai ser o setState. E esse setState, ele também vai ter uma função como o parâmetro dele. Então, eu vou colocar o idade mais igual a 1 dentro desse setState. Vou salvar, vou dar o reload e vamos ver agora se vai funcionar. Então, agora estou pressionando e agora ele está incrementando a idade. Mas ok, por que eu tenho que usar esse setState? Porque isso aqui vai funcionar como um gatilho para chamar novamente esse build. Então, toda vez que eu faço a utilização desse setState, eu estou utilizando um gatilho
e o gatilho vai buildar novamente todo esse scaffold. Então, se eu não chamo o setState, o sistema ele não vai entender que eu tenho uma atualização e ele não vai remontar a nossa parte visual. Se eu uso o setState, o sistema entende que eu tenho alguma atualização que deve ser feita e após o setState terminar, ou seja, após tudo que está codificado aqui dentro ser executado, o sistema automaticamente vai chamar o nosso build e vai retornar esse scaffold, ou seja, ele vai retornar esse sistema visual completo. Então, por isso que eu tenho que usar o setState, ele funciona como um gatilho. Beleza? Então, dessa forma aqui que a gente trabalha com atualização de valores dentro do nosso Flutter, dentro do nosso aplicativo. Ok? Se estiver gostando aí do nosso tutorial, curta, comente, compartilhe e fique ligado que logo, logo tem mais vídeos. Valeu, até a próxima.